você! Tudo bem? Voltamos para a nossa segunda aula sobre angiospermas. Nessa aula vamos discutir todos os aspectos inerentes ao processo de reprodução das plantas mais evoluídas do planeta. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Solta a vinheta que em seguida estudo das angiospermas, parte 2, para você. Vamos lá? Ok, estamos aqui então para iniciarmos o nosso estudo das angiospermas, parte 2. O nosso objetivo nesta aula é estudar o aspecto específico e reprodutivo das plantas angiospermas. Se você ainda não assistiu a aula de estudo das angiospermas, parte 1, eu recomendo que você dê uma olhada lá, tá? Para que você fique com o conhecimento, a informação completa sobre essas plantas que representam as plantas mais evoluídas dos grupos vegetais, ok? Estudo das angiospermas, ciclo reprodutivo, como falamos anteriormente, subdivide-se em 3 etapas. Quais são as 3 etapas, professor? Primeira etapa envolve o androceu. O androceu corresponde exatamente ao conjunto de estruturas masculinas da flor de angiospermas. O gineceu corresponde exatamente à estrutura feminina, também denominada de pistilo, ok? Tá? Da flor da angiosperma, e o processo de fecundação, que difere consideravelmente do mecanismo de fecundação nas gimnospermas, plantas que nós já estudamos. Mas vamos lá. 3 etapas. Primeira coisa que precisamos analisar é a formação do grão de pólen. Grão de pólen que está relacionado com o androceu, ou parte masculina das flores das plantas angiospermas. Temos aqui um esquemazinho, um dos melhores esquemas que a gente pode analisar desse processo aí. Olha só. Aqui nós temos a antera, tá? O androceu, ele é formado pelo conjunto de estames. O estame, ele subdivide em filete, que é essa hastezinha verde que você está encontrando aqui, e a antera, que é essa formação aqui que você encontra na ponta do filete, ok? Olha lá, fizemos um corte transversal nessa antera, ó, nessa área pontilhada aqui, e abrimos a antera para lhe mostrar o seu interior. No interior, nós vamos encontrar essas estruturas aqui, ó, essas pequenas cavidades aqui, ó. Elas são chamadas de sacos polínicos. Dentro dessas cavidades, desses sacos polínicos, nós vamos encontrar uma série de células aqui, tá? Células diploides, células 2Ns, ok? Que são denominadas de célula-mãe do micrósporo. Lembre-se, desde gimnospermas que nós falamos nisso, tudo que se refere a micro está relacionado a masculino, ok? Então nós temos aí, dentro dos sacos polínicos da antera, tá? Do estame de uma flor da angiosperma, a célula-mãe do micrósporo, que é uma célula diploide. Essa célula diploide, ela sofre meiose. R exclamação significa meiose, resultando em 4 células aí no final do processo. Essas 4 células são os micrósporos de N cromossomos, ok? Cada micrósporo desse, ele vai germinar, originando então o gametófito masculino da planta, que é representado pelo grão de pólen, mais especificamente o gametófito jovem. Então, ora, uma vez o micrósporo germinado, origina o grão de pólen. Está aqui o grão de pólen. Tá? O que esse grão de pólen tem de especial, professor Billy Paul? Ele tem uma membrana de revestimento interna que é intina e tem uma membrana plumosa de revestimento externo chamado de exina. E dentro da estrutura nós vamos encontrar 2 células. Uma delas é a célula do tubo,
porque ela é responsável por produzir a protusão, o prolongamento do tubo polínico, e vamos encontrar uma outra célula que é chamada de célula geradora, ok? Essas duas células vão fazer o seguinte: quando esse grão de pólen jovem, que representa o gametófito jovem da angiosperma, quando ele é dispersado, tá, através de agentes polinizadores, mecanismo de polinização, e ele cai na parte feminina da flor, esse grão de pólen ele germina. Não é isso mesmo? E o que é a germinação do grão de pólen? A germinação do grão de pólen nada mais é do que a protusão do tubo polínico, que é impulsionado pela célula do tubo. Então essa célula do tubo aqui força a evaginação da membrana intina, que é a membrana de revestimento interno, pelo poro da exina, já que a exina tem diversos poros em sua superfície. Por um desses poros aí vai brotar então esse tubo polínico pela invaginação da membrana intima. E esse tubo polínico vai sendo expandido gradativamente, tá certo? Ok? Ele é atraído até o óvulo da flor por quimiotropismo, tá? E à medida que ele vai expandindo, ele vai se aproximando da micrópila do óvulo para realizar o processo de fecundação. Nesse meio tempo em que o tubo polínico está promovendo a sua expansão, a célula geradora se divide, né, sofre uma divisão celular por mitose, originando duas células que representam os gametas masculinos propriamente ditos, que são o primeiro núcleo espermático e o segundo núcleo espermático, ok? São dois núcleos espermáticos. O primeiro, ele desce primeiro, o segundo, ele desce logo atrás, tá? Lembre-se que a fecundação nas angiospermas, ela difere da fecundação nas gimnospermas. A fecundação nas gimnospermas é simples, mas a fecundação nas angiospermas é dupla e vai envolver os dois núcleos espermáticos. Então, dessa maneira aí, está constituído, tá, o processo masculino no mecanismo de reprodução das angiospermas. Entendido isso? Vamos então analisar agora, tá, o segundo ponto, que é a formação do saco embrionário. O saco embrionário está relacionado com o gineceu. O gineceu representa o órgão feminino da flor das angiospermas. E o saco embrionário nada mais é do que o gametófito feminino da planta, o gametófito feminino das angiospermas. Então nós temos aqui um outro gráficozinho para mostrar para você como esse mecanismo funciona. Aqui nós temos a estrutura que representa o gineceu, estrutura essa que também é chamada de pistilo, e essa estrutura se divide da seguinte forma: você tem a porção superior desse pistilo, que é o estigma, tá? É onde caem os grãos de pólen, tá? No processo de polinização. E aí, esse estigma aqui é seguido por um tubo, que esse tubo é chamado de estilete. Por este tubo progride o tubo polínico, e aqui dentro você vai encontrar, tá? Aqui nós temos o ovário, entendido? Ora, fizemos um corte transversal nessa região aqui, onde você consegue ver a estrutura no seu interior. E no seu interior você vai encontrar o seguinte, olha só, essa estrutura que representa o óvulo. Dentro do óvulo você tem aqui a célula-mãe do megásporo, ok? Lá na formação do grão de pólen, nós falamos sobre a célula-mãe do micrósporo. E aqui nós falamos sobre a célula-mãe do megásporo. Tudo que é mega representa o quê? O feminino. Aqui você tem a abertura do óvulo, ok? Que é chamado de micrópila. É por onde se encaixa o tubo polínico para o mecanismo de fecundação nas plantas angiospermas. Essa célula-mãe do megásporo, o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer meiose, ok? E nessa meiose, claro, vai originar 4 células haploides, entendido? Das 4 células haploides que surgem aqui,
3 degeneram, sobrando apenas um megásporo N, um megásporo haploide funcional. Esse megásporo haploide e funcional irá germinar, originando então o gametófito feminino, ok? Originando o gametófito feminino. Como funciona isso? Olha só. Essa célula, esse megásporo funcional, vai realizar 3 mitoses, ok? Ele resulta de um processo de divisão celular por meiose, mas quando chega nessa fase aqui, que é a fase de germinação, para originar o saco embrionário, que é o gameta, o gametófito feminino da planta propriamente dito, esta célula aqui, esse megásporo funcional, faz 3 divisões por mitose, ok? E aí, olha só, primeira divisão, eu tenho uma célula, primeira divisão, 2 células, segunda divisão mitótica, 4 células, terceira divisão mitótica, 8 células. Vão se originar dessas 3 mitoses, 8 células. Que células são essas, professor Billy Paul? Aí, dentro da estrutura, que agora passa a ser chamada de saco embrionário, na região superior eu vou encontrar 3 células que são as antípodas. Na região inferior, aqui no ponto de abertura, que é chamado de micrópila, eu vou encontrar 3 outras células, 2 células laterais, que são as sinérgides, e uma célula central, que é a osfera. Essas sinérgides, elas têm relação com o processo de quimiotropismo que atrai o tubo polínico para essa região aqui da micrópila. Micrópila esta, que é abertazinha, tá? E a estrutura toda, o óvulo completo, tem 2 membranazinhas de revestimento, que é a primina e a secundina. Mas o que interessa para a gente é o que está dentro aqui do saco embrionário. No centro do saco embrionário, nós temos aqui 2 núcleos polares. Então, olha só, são 3 células em cima, 3 células embaixo, 2 aqui no meio, formam 8 células. De onde resultam essas 8 células, professor? De 3 processos de divisão de mitose do megásporo haploide funcional. Ficou claro isso para você? Ok? Certinho? Então temos aqui agora o gametófito feminino da planta, que deverá ser fecundado pelo gametófito masculino maduro, ok? Professor, dessas 8 células aí, quais são as extremamente importantes quando analisamos o processo de reprodução das angiospermas? São os nucleopolares e a osfera, entendido? Por quê? Muito bem. Vamos então para o terceiro processo importante no mecanismo de reprodução dessas plantas, que é o aspecto reprodutivo da fecundação. Temos aqui um outro esquema, temos aqui um outro desenho para mostrar a você como funciona esse mecanismo bem detalhadamente. Então, olha só, o que é que nós temos aqui? Nós temos o pistilo, que representa o gineceu. Aqui na região do estigma, olha lá, você tem aqui os grãos de pólen que são trazidos, né, para esse estigma aqui, chama-se processo de polinização. Essa polinização geralmente ela é biótica, ela envolve seres vivos, insetos, aves, morcegos, entre outros. E aí, a partir do momento que esse grão de pólen aqui cai em cima do estigma, ele inicia o processo de germinação, ocorrendo então a protusão do tubo polínico, a estrutura que tornou as plantas gimnospermas e angiospermas independentes da água para o processo de fecundação. E aí, ok, a célula do tubo, tá vendo? A célula do tubo desce, promovendo a expansão do tubo polínico, tá? E aqui eu tenho logo atrás as 2 células espermáticas, tá? Que são resultantes da divisão celular da célula geradora, divisão mitótica. O primeiro núcleo espermático, ó, tá ele aqui,
ok? E o segundo núcleo espermático está ele aqui. Então, por quimiotropismo, esse tubo vai expandindo até que ele atinge a micrópila do óvulo. E aí, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, tá? Aqui eu tenho a oosfera, ao lado da oosfera eu encontro as sinérgides, mas o primeiro núcleo espermático, que é esse aqui, ele vai fecundar a oosfera, dando origem ao embrião da planta. Tá certo? Entendido? Que chama-se plântula. Aí tá aqui, ó. Aqui ó, a gente vê no desenho, tá? Esse embrião aí. De onde resulta esse embrião, professor Billy Paul? Ele resulta da fusão do primeiro núcleo espermático com a oosfera dentro do saco embrionário do óvulo, na parte feminina da flor. Tá? O segundo núcleo espermático que vem atrás, ele vai se fundir aos dois núcleos polares que estão aqui no centro, tá, do saco embrionário. E dessa fusão desse segundo núcleo espermático com os núcleos polares, irá se desenvolver, olha só aqui, ó, irá surgir o tecido de nutrição do embrião, que é o endosperma. Vamos lá. Lá nas gimnospermas, o que nós vimos? Tá? Nós vimos que dos dois núcleos espermáticos, apenas um fecunda a oosfera, dá origem ao embrião da planta, e o endosperma, que é o tecido de nutrição na semente das gimnospermas, resulta exatamente do acúmulo de material nutritivo, do desenvolvimento das próprias paredes do óvulo. Óvulo, porque gimnospermas não possuem ovário. Quem tem ovário, está aqui o ovário, são as angiospermas, por isso que as angiospermas produzem frutos e as gimnospermas não produzem frutos, ok? E aí, ó, junta-se então o embrião, ok, com o endosperma, com esses cotilédones aqui, e eu vou ter a constituição da semente. Aí, olha só, o óvulo agora fecundado desenvolve-se para formar a semente, ok? E o ovário, né, fecundado desenvolve-se para formar o fruto. E dentro deste fruto irá colocar as sementes. Para deixar isso bem específico para você, está aqui, ó, importante. Nas angiospermas nós temos dupla fecundação. Como acontece essa dupla fecundação? Acontece desta forma. Como é que resulta o embrião? O embrião é o resultado da fusão do primeiro núcleo espermático com a oosfera. E o endosperma, ok, é o resultado do segundo núcleo espermático que se funde com os núcleos polares. Dois núcleos polares. Sendo assim, o endosperma, nas angiospermas, é um tecido triploide, é um tecido 3N. Como o endosperma, lá nas gimnospermas, da semente das gimnospermas, resulta do desenvolvimento das paredes do óvulo, e este óvulo ele é haploide, o endosperma das gimnospermas ele é haploide, ele é N, mas o endosperma da semente das angiospermas, ele é 3N, ele é triploide. Muito importante essa informação aí para você, ok? E aí, amigo, juntamos o embrião mais o endosperma, que é o tecido de nutrição, o que é que nós temos agora? Nós temos a semente dessas plantas que estará contida no interior de frutos. Frutos cuja função é proporcionar a disseminação dessas sementes. Tá? Os frutos, quando amadurecem, são atraentes para os animais herbívoros que os consomem, que os comem, mas quando defecam, liberam isso numa outra região, num outro local completamente diferente do local onde eles se alimentaram. Como as sementes passam pelo tubo digestivo dos animais sem sofrer digestão, porque seus invólucros são de celulose, a celulose é um açúcar de difícil digestão, então elas vão germinar, vão brotar e serão novas plantas frutíferas. Isso quer dizer que, independentemente da intervenção humana por um processo chamado de agricultura, as angiospermas dominam o mundo sem problema nenhum. Mas todo esse processo que nós vimos aqui, ele não aconteceria se não ocorresse nessas plantas o que nós chamamos de
polinização. A polinização pode ser autopolinização, a polinização pode ser polinização cruzada. A autopolinização, ela acontece, ok? Quando você tem aqui, olha só, eu tenho aqui os estames, tá aqui os estames, ó, um estame, outro estame, outro estame, outro estame, ok? Certinho? Esses estames aqui, essa porção vermelhinha que está aqui em cima, representa a antera. As anteras se abrem e liberam os grãos de pólen, tá ok? Os grãos de pólen caíram no estigma da mesma flor. Ora, se grãos de pólen que saem das anteras caem no estigma da mesma flor, você tem um processo de autopolinização. Se os grãos de pólen saem dos estames e caem nos estigmas de uma flor na mesma planta, você tem também um processo de autopolinização. O que é o ideal? O ideal é que se tenha polinização cruzada. A natureza não gosta muito desse negócio de autopolinização, ok? Porque isso atrapalha muito a variabilidade genética. Aparecem indivíduos clones nesses processos. Tá? Então as plantas até desenvolvem mecanismos para impedir a autopolinização. As flores desenvolvem esses mecanismos, como por exemplo a heterostilia. Billy Paul, o que é heterostilia? As posições dos órgãos sexuais anatomicamente na flor são posições bem diferenciadas, o que impede que os grãos de pólen encontrem com facilidade o estigma no pistilo dessas flores, ok? Então, fazendo com que esse grão de pólen não acesse o estigma da mesma flor. E aí, isso favorece a polinização cruzada, dificulta a autopolinização. A dicogamia é outro exemplo disso aí, amadurecimento dos órgãos sexuais da flor em épocas diferentes. Quando o androceu está maduro, o gineceu não está. Quando o gineceu está maduro, o androceu não está. Ok? Então isso impede também a autopolinização, favorecendo assim a polinização cruzada, que consiste na transferência de grãos de pólen de uma flor para uma outra flor, de uma outra planta, claro, de mesma espécie, ok? Porque se cair no estigma de uma flor de uma planta de outra espécie, não vai ocorrer processo de reprodução. Tá? O processo de reprodução envolve organismos de mesma espécie. Vocês lembram de Gregor Mendel? Acredito que sim, o pai da genética. Olha só, Mendel trabalhou com as ervilhas. Tá? O interesse dele foi nas ervilhas. E uma das coisas que levou ele a trabalhar com as ervilhas era que as ervilhas só reproduzem por autopolinização porque as flores não se abrem, ok? Para expor os órgãos sexuais, favorecendo a reprodução cruzada. Mas isso era importante para Mendel, porque ele teria que fazer o cruzamento entre as variedades diferentes de ervilha manualmente. Então foi isso o que ele fez. Resultado, olha só. Ele chegou aqui numa flor, aqui ó, na região central você vê o pistilo, você vê o gineceu, e aqui esses filamentos aqui representam o androceu, representam o conjunto de estames, que é o androceu. Aqui eu tenho filete e antera, então o que é que ele fez? Ele chegou com uma tesoura, cortou as anteras, ó, e cortando as anteras, ele deixou então a flor completamente feminilizada, porque é nas anteras que ocorre a produção dos grãos de pólen. Sem as anteras, não temos pólen. E aí, ele pegou o quê? Um pincel, olha só, pegou um pincelzinho, coletou grãos de pólen, tá? De estames de uma flor que não tinha sido decapitada a parte masculina e passou aqui, ó, passou aqui no pistilo, ok? Lá na região do estigma do pistilo, que representa o gineceu, a parte feminina da flor, e aí ele fazia os processos de fecundação cruzada esta artificial, tá? Só para fechar o nosso conteúdo aí, ok? Espero que tenha ficado claro para você. Gostou da aula? Se inscreva no canal. Novas aulas, novas bioaulas todas as semanas por esse sistema, que é um dos melhores sistemas para você estudar, que é o sistema Biomap.
Vá na descrição do vídeo, baixe a lista de exercício sobre angiospermas, baixe o seu biomap, catalogue o seu biomap juntamente com suas anotações de aula, ok? Bons estudos para você e te espero na próxima aula no nosso canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Valeu!